Oi, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo. Que Deus abençoe vocês. Estamos aqui para mais um vídeo no canal Guerreiros de Jesus. Eu sou o Pastor Roy e obrigado a vocês por assistirem. Não se esqueça de antes da gente estar tratando do assunto deste vídeo, de deixar o seu like aí, tá bom? Deixe seu like aí embaixo. Se inscreva no canal também aí nosso, tá bom? Obrigado mais uma vez aos 116 inscritos que temos aqui, tá bom? E comenta aí também o que você acha depois do que nós falamos aqui, porque nós vamos falar hoje, tá? Eu vou falar hoje um pouquinho, fazer um breve resumo do livro que eu acabei, né, esses dias, que é o livro do A.W. Tozer, Em Busca de Deus. Tá? Um livro muito bom, tá? Inclusive me emocionou bastante e eu gosto muito da W. Tozer, já li muitas coisas deles, vou ver se eu trago mais para frente mais algumas coisas dele, tá? Mas vamos começar aí nossa primeira resenha de livros do nosso canal, falando sobre Em Busca de Deus, do A.W. Tozer. Então, já comenta aí embaixo se você já leu esse livro, o que você achou, se tem uma opinião diferente, né, se você acha que isso mudou sua vida, né, como é que foi, né, se te ajudou no conhecimento mais prático da palavra de Deus. E nós vamos estar hoje falando sobre ele aqui, tá bom? Então, Deus abençoe vocês. Vamos começar então. Esse livro, ele é um livro relativamente pequeno, ele não é grande, tá? Juntando com o capítulo final, tem 153 páginas, tá? Não é um livro grande, tá bom? Eu já li livros bem maiores que isso, tá? Mas quem gosta de ler também já deve ter lido, né? Bem maiores que isso. Mas é um livro muito chocante para a nossa vida espiritual, assim, no quesito bom, tá bom? Um chocante no quesito bom, pelo menos para o cristão verdadeiro, né? Que o cristão meio falso, ele não vai gostar muito desse livro, não, tá? Porque eu gosto muito dos reformadores, escritos reformadores, puritanos, né? Porque eles buscam realmente a verdade do evangelho e eles falam realmente o que nós precisamos ouvir, não o que queremos ouvir, né? Porque o que o cristão quer ouvir é somente aquilo que prega as heresias de hoje, né? Mas nós buscamos sempre aquilo que Deus quer dizer para nós, tá bom? Depois vocês comentam aí embaixo se tá, a luz está boa, porque eu tô aqui atrás, não sei se vocês viram, de uma cortina. Eu escolhi um cenário um pouquinho legal aqui, tá bom? Para falar com vocês, onde o som está bem dividido. Então comenta aí embaixo como é que tá o som, como é que tá a luz. Vocês acham que precisa ficar um pouco mais? Eu não sei como é que tá isso, tá? Mas vocês comentam aí embaixo e falam para mim como é que tá também, tá? Que a gente sempre vai estar fazendo coisas para melhorar. Mas que a gente possa melhorar, eu preciso da sua ajuda também, tá bom? Então deixe seu like aí, compartilhe esse vídeo, tá bom? Comenta aí embaixo e se inscreva no canal também, não se esqueça, tá bom? E ative o sininho para você receber os novos vídeos que são toda terça e quinta-feira, tá? Então, nós temos um prefácio desse livro aqui falando do próprio Tozer, tá? Que ele escreveu em 1948, inclusive. E aí nós temos os capítulos que se seguem esse livro. O primeiro capítulo é Seguindo Deus de Perto, baseado em Salmo 163, Salmo 63, 8. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Então aqui ele fala sobre o sustento de Deus, praticamente nesse capítulo, o que eu consegui ver é que ele trata do sustento de Deus, né? Falando sobre, principalmente uma coisa bem legal que eu acho, que é o paradoxo da alma, que ele fala, né? O paradoxo do amor da alma, que é ter encontrado a Deus e ainda buscá-lo, né? Ou seja, você encontrou o Senhor, você encontrou a Deus, eu acho isso muito interessante, mas você ainda precisa buscá-lo, né? Ou seja, encontrar, mas ainda buscar. Um paradoxo bem legal da alma aí, né? E que ele realmente, quanto mais eu escrevi aqui, que eu acho que ele quis dizer que quanto mais eu conheço, quanto mais eu tenho dele, mais eu quero dele. Né? Isso eu sempre falo também com meus irmãos, sempre falo com o pessoal do 9 de julho, sempre falo com pessoas que eu conheço, que eu possa, tenho essa liberdade de falar com eles. Eu falo realmente isso, quanto mais você conhece, né? Até a minha esposa também, a evangelista Tati, ela gosta de falar que quanto mais você conhece a Deus, mais você quer conhecê-lo. E esse é o paradoxo da alma, né? Um paradoxo muito legal. Então esse capítulo, né, desse livro, Seguindo Deus de Perto, ele fala realmente, ele dá uma noção de você seguir realmente Deus aonde ele estiver, de você realmente segui-lo, praticar as suas obras e continuar seguindo nesse caminho. E o segundo capítulo, acho que para mim é o capítulo que eu mais gosto desse livro, é a bênção de não ter nada. Inclusive, eu estou fazendo uma série de sermões
sobre o Sermão do Monte, lá no 9 de julho. Estamos no terceiro sermão, vamos para o quarto já, e seria sobre o Sermão do Monte, é sobre o Sermão do Monte, né? E eu também trouxe essa palavra sobre esse capítulo e esse versículo, que é Mateus 5:3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então ele trata também da pobreza da alma, ele trata da pobreza do espírito, não no sentido de fraqueza, ou no sentido de que você é pobre, ou você não presta para nada, você não serve para nada, mas sim uma pessoa humilde, uma pessoa sincera, que realmente busca a Deus pelo que ele é. Né? Como ele diz uma frase aqui, que se pretendemos de fato conhecer a Deus em crescente intimidade, devemos seguir esse caminho de renúncia. Então não tem jeito. Para conhecer Deus de verdade e intimidade, precisa haver um caminho de renúncia. Esse caminho de renúncia, sim, é um caminho de conhecimento, que eu acredito que seja, um caminho de conhecimentos prévio seu, de que você realmente não tem nada, de que você realmente não serve para nada, que você realmente está perdido nesse mundo sem Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo você não se entrega a esse sentimento de falsa modéstia ou humildade, né? Ou esse sentimento de depressão espiritual, mas você alcança um degrau maior de renúncia e saber que Cristo é em você o que você precisa ser, né? Então você tem esse tipo de renúncia e você consegue continuar em busca de Deus, né? Através da bênção de não ter nada, porque daí em Cristo você tem tudo, né? E porque tudo que é teu, tudo que é nosso, qualquer tipo de coisa que seja nossa, ela não é nossa de verdade, né? Ela é de Deus. E Deus nos deu, ou nos deu para podermos estar em mordomia com Ele, né? Ou cuidar daquilo que Ele nos deu, de uma forma que iremos devolver um dia, porque nada vamos levar desse mundo, né? O capítulo 3 é removendo o véu, baseado em Hebreus 10:19, que diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Tá? E ele começa dizendo uma frase do Agostinho, que eu gosto muito, dizendo: tu me formaste para ti mesmo, e o nosso coração se inquieta até encontrar descanso em ti. Então esse capítulo, Removendo o Véu, ele fala sobre o caminho que você segue até o lugar santíssimo de Deus, porque sem ele você não consegue viver, como disse aqui Agostinho, porque Deus nos formou para ele. Deus nos formou para Ele mesmo. E eu acredito nisso mesmo, que Deus nos criou, não foi para a gente fazer o que a gente quer. Deus não criou a gente para viver aí como a gente quer, para simplesmente desviar o caminho ou procurar outra coisa, né? Deus nos criou para Ele, Deus nos criou para adoração, para louvor e graça dEle, né? Então tudo que foi formado e criado, inclusive nós, os seres humanos, é para Ele, né? Existe um versículo na Bíblia que diz que por Ele, né, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Tá? Então ele criou para ele, tá? E aí ele continua sobre esse removendo o véu, né? Ele diz uma outra frase também interessante que eu quero ler aqui para vocês, que diz: o mundo perece por falta de conhecimento de Deus, né, como dizem Oséias, e a igreja está faminta por desejar sua presença. A cura instantânea da maioria dos nossos males religiosos seria entrar na presença de Deus em uma experiência espiritual, tornando-nos repentinamente conscientes de que estamos em Deus e Ele está em nós. Coisa que a igreja não sabe muito bem hoje, né? A igreja não sabe muito bem que Deus está nela, né? Que ela está em Deus. E aí ela começa a procurar Deus em outras coisas, como em sucesso financeiro, né? Como em um sucesso de saúde, como em um sucesso no casamento, né? Sucesso sentimental. E aí esquece de que o sucesso, muitas vezes, não está atrelado ao Senhor, mas sim o fracasso, para que Ele tenha sucesso em nós. Nós precisamos muitas vezes fracassar para que ele tenha sucesso em nós, como ele acabou de dizer no capítulo anterior, que eu acabei de ler aqui para vocês. Não é? E a igreja está faminta por desejar a presença de Deus. Tá? E, logicamente, desejar a presença de Deus, mas a igreja está faminta por desejar a presença de Deus, porque uma coisa é Deus se tornar presente, outra coisa é a igreja desejar essa presença. Isso que é o problema. Né? A igreja desejando essa presença que é o problema. E a igreja de hoje não deseja. Você percebe que as pessoas hoje não desejam muito a sua presença, tá bom? Quero perdoar os irmãos que eu estou meio barbudo, tá bom? Na próxima eu prometo que não vou estar, não. Vamos ver, né? Na verdade, eu não prometo nada, tá bom? Vamos ver. Se der, amém. Se não der, eu pareço barbudo mesmo. Essa barba meio branca, meio preta aqui, tá complicado. Mas, continuando aqui, que Deus, ele tem uma distância de sua criatura, como ele fala aqui também, tá? Que é necessário que a gente tenha também essa distância dele, mas ao mesmo tempo tem uma aproximação por aquele que deseja a tua presença, tá?
Bom, e aí nós temos o capítulo 4, que é Compreendendo Deus, baseado em Salmo 34:8, que diz: provem e vejam. Ele só pega o primeiro, né, a parte A do versículo. Tá bom? Aqui tem algumas frases que eu também gostaria de ler com vocês sobre esse Compreendendo Deus, que ele diz: ora, a pessoalidade e paternidade carregam consigo a ideia da possibilidade do conhecimento pessoal. Então, o conhecimento pessoal de Deus nos torna filhos de um pai amoroso. E qual é o filho que não conhece o pai, né? Nós sabemos que hoje no mundo existem filhos que não conhecem os pais, que não sabem quem são. Mas o nosso Deus, quando se torna nosso pai, nós conhecemos. Porque como ele diz aqui em outra frase, ele diz: para muitos outros, Deus não passa de um ideal, mas de mais um nome para a divindade, ou a beleza ou a verdade. Ou ele é a lei, ou a vida, ou o impulso criativo por trás do fenômeno da existência. As ideias sobre Deus são muitas e variadas, mas quem as abraça tem uma coisa em comum: não conhece Deus por uma experiência pessoal. Tá? Então só compreende Deus e conhece a Deus quem tem experiência pessoal com Ele. E essa experiência pessoal, irmãos, é uma faculdade que só você tem. Né? Tá bom, cristão? Amém? Só você tem essa possibilidade de compreender Deus de um caráter pessoal, porque você passou pelo processo de salvação, de justificação, de perdão, de reconhecimento, de renúncia. Passou por esse tipo de faculdade, passou por essa universidade de renúncia e hoje você conhece teu Pai por completo. Já o mundo não. O mundo tem uma certa ideia de quem seja Deus. E para o mundo, Deus é várias coisas. Tem para o mundo que Deus é o universo, que Deus é a natureza, que Deus somos cada um de nós. Então tem muita variedade nesse mundo, mas eles não conhecem a Deus de fato. Tá? Só conhece a Deus quem o conhece pessoalmente. Tá? Outra frase que ele diz aqui é: o problema é que estabelecemos hábitos de raciocínio ruins. Costumamos pensar no mundo visível como algo real e duvidar da realidade de qualquer outro. Não negamos a existência do mundo espiritual, mas duvidamos que seja real no sentido aceito da palavra. Então esse é o problema de muitos cristãos. Você fala que ele acredita no mundo espiritual, sim, mas ele não aceita de verdade. Na verdade, ele não vive como se aceitasse isso, como se ele realmente fosse real para ele. Tá? E isso é bem triste, né? Infelizmente. E aí no capítulo 5, ele diz sobre a presença universal, baseado em Salmo 139:7. 139:7. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Esse é um versículo muito interessante, que eu queria falar para vocês brevemente sobre esse versículo, que muitas pessoas têm medo disso. Né? Na verdade, esse versículo causa um misto de emoções. Né? O primeiro é medo, porque para onde fugirei do teu espírito? Para onde eu me esconderei da tua presença? Só que quem escreveu isso aqui foi Davi. E Davi, eu não sei vocês, mas ele não tinha medo de Deus. Ele não tinha um receio de morte de Deus, de ir para o inferno se Deus o achasse. Eu acredito que esse versículo cabe mais para alguém que está dizendo a Deus, que está consciente de sua presença constante perto dele e uma certa sensação de segurança, né? Uma segurança total em Deus. É como se nós estivéssemos falando: nossa Senhor, muito obrigado, porque para onde eu vou fugir do teu espírito? Não tem como. Ainda bem que o Senhor está comigo. Eu acredito que foi assim que Davi quis dizer sobre esse versículo. Por isso que o capítulo é a presença universal, não é o medo universal. Né? Então, na verdade, antes de qualquer matéria existir, Deus já estava lá. Então, se hoje você está aqui, Deus está com você. Deus está do teu lado. A presença dele, ainda que você não esteja lá, também é lá. Né? Então, ele vai falando aqui como algumas pessoas, como faria diferença se algumas pessoas soubessem disso. Né? Ele falou, numa das frases, ele fala: Jacó nunca estivera nem por uma fração de segundo fora dessa presença divina que a tudo permeia. Mas ele não sabia disso. Esse era o seu problema. E é o nosso também. As pessoas não sabem que Deus está aqui. Que diferença faria se soubessem? Né? Então ele dá um exemplo até de Jacó, que quando ele estava fugindo, ele não tinha ideia de quem era Deus. Só quando Deus apareceu para ele, ele falou: nossa, realmente Deus está aqui. A presença dele é forte. Então quando ele teve aquele sonho, então ele fugiu sem saber nem que Deus estava com ele. Né? E que diferença faria se ele soubesse? Assim também muitas pessoas, muitos cristãos não têm ideia de que Deus está perto deles. Que diferença faria se soubessem? Né? E eu falo a mesma coisa. Tá?
Outra frase dele interessante que ele diz aqui, ele fala: a abordagem de Deus para a alma ou da alma por Deus não deve ser considerada em termos espaciais. Então não é por onde estamos. Não existe a ideia de distância física envolvida no conceito. Então preste atenção, irmãos, não é distância física. Deus está longe no céu, mas também está aqui, né? Não é assim, não é distância física. Não se trata de uma questão de quilômetros, mas de experiência. Tá? Então isso é muito interessante, a questão de experiência. Mais uma vez a experiência tornando possível aqui, é uma experiência real com Deus. Tá? Então isso é uma coisa que nós temos que buscar, irmãos. Irmãos e irmãs, nós temos que buscar uma experiência concreta com Deus, estudando Sua palavra, meditando em Sua palavra, em constante oração, o que é muito importante, tá bom? E assistindo os vídeos aqui também no canal, tá bom? Brevemente também vou estar indicando vídeos aqui no na nossa descrição, tá bom? Eu indico os vídeos aqui, assim como eu deixo as páginas do Facebook e do Instagram aqui da igreja, eu vou deixar também alguns vídeos interessantes também, de vez em quando, tá bom? Talvez hoje não, mas de vez em quando eu vou deixar, tá? Para os irmãos estarem complementando o estudo de vocês, tá? E o capítulo 6 é a voz eloquente, e baseado em João 1, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Né? Aqui ele trata do Senhor Jesus como tendo a palavra final, né? E a importância da gente se aquietar e esperar em Deus. Porque Deus tem a palavra final. Então, se Ele tem palavra final, vamos deixar Ele falar ao nosso coração. Coisa que o ser humano hoje, e o crente também hoje, não está esperando, né? Ele não está esperando que Deus fale para ele. Ele não está esperando que Deus fale com ele. Ele está somente querendo falar, e aquela oração que só grita e lá, e só fala. Não para um minuto para ouvir, para se meditar, para chorar um pouquinho, para ficar quieto, né? Para só balbuciar como Ana fez um dia, né? Para só falar baixinho, né? E para só ficar quieto, só cale-se, fica ajoelhado ali, calado e ouvindo, esperando Deus falar. Né? Então essa voz eloquente a gente não consegue ouvir, tá? Tem uma frase que ele fala nesse capítulo que eu quero deixar, que ele fala: é importante que nos aquietemos para esperar em Deus. E é melhor que fiquemos a sós, de preferência com a nossa Bíblia aberta bem à frente. Então, se quisermos, poderemos chegar perto de Deus e começá-lo a ouvir falar no nosso coração. Né? Então, olha só. Irmãos, tem muita gente que acha que eu sou chato, né? Porque sempre fala a mesma coisa. É só palavra e oração, mas não tem jeito. Você vai ler alguma coisa, você fala a mesma coisa. Tá escrito aqui, eu até anotei aqui e coloquei no verde aqui, né? Para poder, não é para combinar com o livro não, tá? É que eu só tinha caneta verde mesmo, tá? E aqui ele fala então que é importante a gente se aquietar. Ou quando for orar, ore ao Senhor e de preferência, pega a Bíblia e deixa aberta na sua frente e vai ler, que você vai ouvir ele falar no teu coração, tá bom? Isso é ficar em busca de Deus. Tá? O capítulo 7 também diz o olhar fixo da alma. Hebreus 12, 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, como ele fala numa frase aqui, ele diz: nesse ponto exato, abandonamos a noção de definição e pensamos na fé experimentada em ação. A natureza do nosso pensamento será prática e não teórica. Então aqui ele fala bastante sobre prática. Tendo os olhos fitos em Jesus é fazer o que Jesus fez, é prestar atenção em quem ele era, prestar atenção no que ele falou, prestar atenção no que ele fez e seguir assim também nesse mesmo caminho. Tá? Outra frase que ele fala é: e tal pessoa entenderia que enquanto Israel olhava com os olhos exteriores, crer é feito com o coração. Acho que ela concluiria que a fé é o olhar fixo da alma para um Deus Salvador. Tá? Então essa fé que você tem, essa fé para salvação, essa fé para prática, essa fé para unção, essa fé que você tem, essa é o olhar fixo da alma para um Deus Salvador. Tá? Então continue com os olhos fixos em Jesus. Tá? O capítulo 8 é restauração da relação Criador-criatura. Salmo 57, 5. Se exaltado a Deus acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Então, qual é a relação que temos com Deus? Tem gente que tem relação de papaizinho legal, né? E tem uma relação de mano, né? Tem uma relação de, e aí, brother, né? Não é assim não, tá bom? Então, a desordem moral em que se encontra a situação do mundo, tá? É uma coisa muito séria, tá? Aqui uma frase que diz exatamente isso, diz: sua desgraça profunda está na desordem moral em que se encontra, na usurpação ilegítima do lugar de Deus. Sua honra será provada restaurando outra vez o trono roubado.
Ao exaltar Deus acima de tudo, essa pessoa encontra exaltação na própria honra mais elevada. Então, o que ele quis dizer aqui? Que a pessoa ela tem orgulho por si só. Ela vai querer se orgulhar, ela vai querer se colocar acima de tudo, mas quando ela deixa essa honra para uma honra mais elevada, que é a honra de Deus, ela encontra a honra deixando esta honra em Deus. Então, ou seja, ela restaura essa relação entre Criador e criatura. Ele precisa ser honrado e eu não. Aí ele vai me honrar. É assim que diz a palavra, não é? Humilhai-vos perante a potente mão de Deus e ele a seu tempo os exaltará. Né? Então, ou seja, a seu tempo. E se Deus, o tempo dele, for te exaltar no céu? E se não for te exaltar aqui na terra? Você está preparado para saber disso e para aceitar isso? Né? Então, esse é o tipo de relação em que Deus quer com seus filhos, tá? Relação de honras elevada para ele e não para nós, tá? Capítulo 9, irmãos, diz mansidão e descanso. É o Mateus 5,5 de novo, falando bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Essa mansidão também eu preguei lá no 9 de julho esses dias, falando que essa mansidão é a chamada murmuração santa, né? É aquela reclamação, murmuração que você leva para Deus, que você fica na sua, que você fica legal, que você fica purificado, em paz com Deus, e você leva para Deus todas aquelas tribulações que você tem, né? Você não deixa de passar por algumas delas, você não deixa de ficar muitas vezes triste, realmente, você fica muitas vezes desesperado, angustiado. Isso não é problema, vocês são homens e mulheres, mas são homens e mulheres de Deus. Você leva essa angústia para Deus, você leva essa tristeza para Deus, para que Ele possa consolar vocês. Então o Espírito Santo tem sido o consolador desses mansos. E se o desejo, aqui uma frase que ele diz, fala, só o desejo nocivo de brilhar nos faz desejar parecer diferentes do que somos. Então a pessoa que quer brilhar demais, né, para Deus ela acaba sendo apagada, tá? Então nós temos que tomar cuidado disso. E o último capítulo, irmãos, é o sacramento do viver, mas é em 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E aqui que eu quero deixar também para os irmãos uma coisa importante, que ele trata de duas coisas sobre isso. A primeira é que ele vai falar que o nosso lugar, tá? Onde nós trabalhamos, onde nós ficamos, o que fazemos em casa, todos os trabalhos seculares, entre aspas, tá? Que as pessoas teimam em dividir das coisas espirituais, é errado, tá? Porque isso acaba frustrando a gente numa coisa ou na outra, ou até nas duas. Às vezes você não faz nada direito no que você acha que é sagrado, como igreja, né, todo dia, como seminário, como oração, como leitura da palavra, e você não faz também nada do seu trabalho direito, que você acha que está deixando Jesus de lado por estar fazendo o seu trabalho, e não é isso que a Bíblia diz, tá bom? Nós temos que aprender a conciliar as duas coisas, sabendo que como nós temos Cristo em nós, onde nós estivermos é sagrado, porque Cristo está lá. Né? E não é, claro que isso não é uma deturpação, tá? Por favor, não deturpem o que eu disse, tá bom? Ah, o pastor Roy falou que agora pode faltar na igreja, porque onde eu estiver é sagrado. Não, não é isso não. Eu estou falando que se você tiver que estar lá, faça para a glória de Deus. Porque Paulo aqui diz o comer e o beber, que são coisas simples. Qualquer animal faz isso, comer e beber. E se um animal pode fazer isso que é santo, então por que as outras coisas não conseguimos também colocar santidade naquilo? Né? Então, você caminhando com Deus, você vai saber que aquilo que você tem, que você faz, aquilo também é algo santo, é algo sagrado, tá? Claro, não deixando de fazer as coisas que teoricamente são mais importantes, né? Por exemplo, você não pode falar que uma coisa é mais importante que a outra, tem níveis de importância, né? E como ele fala aqui também, que eu quero deixar para vocês, tá? Uma frase que ele fala de Israel, que ele fala que quando Israel, uma coisa interessante também, um exemplo que eu queria deixar, que ele fala que quando Israel saiu do Egito, mesmo assim eles desobedeceram a Deus, mesmo assim eles caíram em idolatria, mas assim Deus foi lá na coluna de nuvem, foi na coluna de fogo e depois abriu o santuário no meio do deserto onde ele estava lá. Então o que Deus quis ensinar isso para eles? Aqui na frase ele diz, era isso que ele lhes estava ensinando, não a santidade das coisas ou de lugares, mas de Javé. Eis a lição que eles precisavam aprender. Então é Deus que é sagrado, não é o lugar. Não é? É Deus que é sagrado. Então nós temos que aprender a levar isso também para a nossa vida secular. Porque a nossa vida secular também é sagrado. Porque tudo onde estivermos é sagrado. Porque Deus está lá conosco. Tá? Deus tem que estar lá com você.
Tá? Você não pode deixar de ser cristão só porque você trabalha, ou deixar de ser cristão só porque você vai para a escola, jovem, ou você não pode deixar de ser cristão só porque você vai para um parente que não é cristão, tá? Só porque os outros falam palavrão, você não vai deixar de falar também. Você tem que parar de falar, você tem que ser outra pessoa. Aquilo que você tem que fazer tem que ser sagrado. Se tiver que evitar algumas coisas, evita. Se tiver que fazer outras, faça, tá? Então, como ele fala aqui em outra frase, ele fala, não significa, por exemplo, que tudo que fazemos tem a mesma importância que todo o resto que fazemos ou podemos fazer. Tá? Mas aí ele complementa, com certeza é mais importante levar uma alma a Cristo do que plantar um jardim. Mas o plantio do jardim pode ser um ato tão santo quanto ganhar uma alma. É isso que nós temos que saber. Tá? Então não vai deixar de ir para a igreja só porque o pastor Roy falou que o lugar onde você está é sagrado. É sagrado porque Deus está lá. Tá? Não porque você está lá. Então agora eu posso deixar de ir para a igreja ou deixar de estudar porque o que eu faço é sagrado para Deus. Não, tem graus de importância. É mais importante, como ele fala, levar uma alma a Cristo do que plantar um jardim. Mas o plantio do jardim também é um ato tão santo quanto, tá bom? Então temos que aprender a separar essas coisas, tá? De novo, como ele diz aqui, não significa que todo homem é tão útil quanto todo outro homem. Nós sabemos disso, né, irmãos? Há graus de utilidade para cada um. Mas o serviço do irmão menos dotado é tão puro quanto do mais talentoso. E Deus aceita ambos com igual prazer. Tá? Então, aqui ele nos ensina como, através do sacramento do viver, né? Eu gosto muito dessa frase, o sacramento do viver, ou seja, o viver sagrado. O nosso viver deve ser um viver sagrado, mas não com puritanismo extremo, tá? Nem com ascetismo, mas sim com realmente uma busca constante de Deus em nossa vida, tá bom? Depois desse livro aqui, a última parte é a vida do Tozer, né? Ele fala um pouquinho sobre a vida dele, mas está aqui, irmãos, tá bom? Em Busca de Deus, um livro muito interessante, que eu gostei muito, tá? Gostei muito de trazer esse vídeo também, fica um pouco longo, aí quase meia hora de vídeo, mas assistam, tá bom? Depois comentem o que vocês acharam, deem o seu like aí, tá bom? Quiser comprar esse livro, ele é da editora Vida, tá bom? Vocês podem estar procurando nas livrarias aí, tá bom? Para poder comprar, tá? E você com certeza vai se surpreender, né? E procurem outros livros de Tozer também, tá? É muito bom. E eu agradeço a vocês por estarem comigo, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês. Na quinta-feira temos mais um vídeo, tá? Eu ainda não sei se vou trazer de mais um livro, né? Porque eu acabei de ler também um de Spurgeon no e-book, tá? E eu gostaria de trazer para vocês também. Mas aí eu vou ver, tá bom? E eu também estou devendo aquela perguntas e respostas que vocês me fizeram já. Eu não esqueci, tá bom? Tá anotadinho as respostas já, vou trazer para vocês também, tá? Então Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, tá? Por estarem comigo aqui mais uma vez. E comentem aí embaixo o que vocês acharam, tá? Comentem aí embaixo também se vocês já leram esse livro, tá? Comentem aí embaixo como é que tá o cenário, se vocês gostaram desse cenário aqui. Se vocês querem, né, preferem com uma luz diferente, se vocês acham que está muito escuro, muito claro, se o som tá bom, tá? A gente vai melhorando conforme vai passando o tempo, se Deus quiser, tá? Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.